Salve, salve rapaziada, sejam bem-vindos ao canal Cartola Analytics Oficial. Para ajudar o canal, já chega deixando o like e também se inscrevendo. Neste vídeo, vou passar as melhores opções para a rodada 34 do Cartola. Peço a ajuda de vocês para que deixem um like e também hypem o vídeo, pois assim o YouTube entende que meu conteúdo está sendo válido e divulga para cada vez mais pessoas, contribuindo assim com o crescimento do canal. E para você que ainda não é inscrito, me ajude a bater a meta de 2.000 inscritos nessa rodada. Lembrando a vocês que a 34ª rodada acontecerá após a data FIFA. E por isso, este vídeo está sendo gravado antes do fim da rodada 33. Sendo assim, poderemos ter algumas diferenças em relação aos jogadores. Jogadores suspensos, lesionados, jogador que não joga. Assim que o mercado abrir, estarei fazendo o meu esboço para a rodada 34. Sem mais enrolações, vamos aos jogos da rodada. A rodada 34 terá apenas 7 jogos válidos para o game. Começando na quarta-feira, 19/11, no Maracanã, às 21h30, com o clássico entre Fluminense e Flamengo. No mesmo horário, na Vila Belmiro, temos a partida entre Santos e Mirassol. Ainda na quarta-feira, às 21h30, temos o jogo entre Grêmio e Vasco na Arena do Grêmio. Já no dia 20, quinta-feira, no feriado, às 16 horas, no Alfredo Jaconi, temos o jogo entre Juventude e Cruzeiro. Já às 18 horas, na quinta-feira, temos a partida entre Bahia e Fortaleza na Arena Fonte Nova. Já às 19h30, na Neoquímica Arena, temos a partida entre Corinthians e São Paulo. Fechando a rodada 34, às 21h30, temos o jogo entre Ceará e Internacional no Castelão. Passados os jogos da rodada, vamos às opções. Lembrando a vocês que é uma rodada com poucos jogos, e por isso temos poucas opções. Começo as opções pelo gol. Começa indicando o Ronaldo, goleiro do Bahia. O Bahia, que jogando dentro de casa, geralmente é um time muito forte. E nessa rodada vai enfrentar o Fortaleza, que é um time que não vem muito bem na temporada. E sendo assim, estando desesperado pelo resultado, deve ceder várias defesas ao Ronaldo e quem sabe pode até ceder um SG. Nosso segundo goleiro indicado, vamos estar falando de Thiago Volpi, do Grêmio. O Grêmio, que é muito forte jogando nos seus domínios, e nessa rodada enfrenta o Vasco dentro de casa. O Vasco, que é um time que vem numa sequência muito negativa. Sendo assim, considero que o Grêmio é favorito a vencer essa partida, e o Thiago Volpi pode até pontuar com várias defesas e quem sabe segurar um saldo de gols. Nosso terceiro goleiro indicado, vamos estar falando de Cássio, do Cruzeiro. O Cássio, que é um goleiro que costuma ser muito seguro, e nessa rodada, enfrentando o Juventude fora de casa, considero que o Cruzeiro tem um elenco muito superior e deve vencer essa partida. No nosso quarto goleiro indicado, vamos estar falando de Walter, do Mirassol. O Walter, que é um dos melhores goleiros da temporada, é um goleiro que costuma fazer bastante defesas, e nessa rodada, enfrentando o Santos fora de casa, considero que o Walter deve fazer várias defesas e quem sabe pode até segurar um saldo de gols. Chegando agora nas laterais, nosso pelo lateral indicado, vamos estar falando de Reinaldo, do Mirassol. O Reinaldo, que está vivendo uma temporada muito artilheira, é um lateral que costuma participar bastante de gols. E além disso, o Reinaldo é o principal cobrador de pênaltis do seu time. Sendo assim, considero que o Reinaldo é uma ótima opção para essa rodada. Nosso segundo lateral indicado, vamos estar falando de Luciano Juba, do Bahia. O Luciano Juba, que o seu forte é o poder ofensivo, é um lateral que já participou de bastante gols no campeonato. E nessa rodada, enfrentando Fortaleza dentro de casa, considero que o Bahia é favorito a vencer essa partida e caso faça gols, o Luciano Juba pode até participar. E o nosso terceiro lateral indicado, vamos estar falando de Kaique Bruno, do Cruzeiro. Kaique Bruno, que é um dos laterais mais regulares do Cartola. No campeonato ele coleciona várias mitadas. E nessa rodada, enfrentando o Juventude fora de casa,
Considero que ele pode pontuar com vários desarmes, quem sabe pode até manter um saldo de gols. Nas 4 e último lateral indicado, vamos estar falando de Bernabei do Internacional. Bernabei, que é um lateral que costuma pontuar bem com média básica, é um lateral que não precisa de SG para pontuar, e nessa rodada, enfrentando o Ceará fora de casa, considero que o Ceará deve ter mais a posse de bola, e o Bernabei vai ter muita chance de desarmar. Chegando agora na nossa zaga, nosso primeiro zagueiro indicado, vamos estar falando de Fabrício Bruno, do Cruzeiro. Fabrício Bruno, que é um zagueiro que participa muito bem da bola aérea ofensiva, e nessa rodada, enfrentando o Juventude fora de casa, Juventude, que é um time que tem bastante dificuldade nas bolas alçadas na sua área, sendo assim, Fabrício Bruno pode levar vantagem e quem sabe pode até participar de gol. O segundo zagueiro indicado, vamos estar falando de Santiago Mingo, do Bahia. Santiago Mingo, que é um zagueiro que consegue pontuar com alguns desarmes, e nessa rodada, enfrentando Fortaleza dentro de casa, considero que o Bahia tem um elenco superior e deve vencer essa partida. E o nosso terceiro zagueiro indicado, vamos estar falando de Marcos Vitor, do Ceará. Marcos Vitor, que é um zagueiro que se destaca pelos desarmes, é um zagueiro que tem pontuado com certa regularidade. Nessa rodada, enfrentando o Inter dentro de casa, considero que o Marcos pode fazer uma boa pontuação. Nosso quarto e último zagueiro indicado, vamos estar falando de James, do Mirassol. O James, que é um zagueiro que não precisa de SG para pontuar, geralmente faz em torno de 4 pontos só de média básica. Nessa rodada, enfrentando o Santos fora de casa, que é um time que costuma perder várias bolas na fase ofensiva, considero que o James pode fazer vários desarmes e nos ajudar caso esteja no nosso time. Chegando agora no meio de campo, nosso primeiro meio-campista indicado, vamos estar falando de Garro, do Corinthians. O Garro, que é o principal jogador de meio campo do Corinthians, a maioria das jogadas de ataque passam pelos seus pés. Nessa rodada, mesmo tendo um jogo difícil contra o São Paulo, considero que se o Corinthians marcar um gol, o Garro tem grande chance de participar. Nosso segundo meio-campista indicado, vamos estar falando de Neymar, do Santos. O Neymar, que é um jogador que dispensa comentários, estando em forma, pode desequilibrar qualquer partida. Nessa rodada, enfrentando o Mirassol dentro de casa, que é um time que costuma tomar gols em todas as partidas, caso o Santos faça gol, o Neymar tem grande chance de participar. Nosso terceiro meio-campista indicado, vamos estar falando de Alan Patrick, do Internacional. Alan Patrick, que assim como seu time não atravessa uma grande fase, porém é o principal ocupador de bolas paradas do seu time, e nessa rodada, enfrentando o Ceará fora de casa, caso o Inter venha fazer gols, o Alan Patrick tem grande chance de participar. Nosso quarto e último meio-campo indicado, vamos estar falando de Arrascaeta, do Flamengo. Arrascaeta, que vive uma temporada muito mágica na sua carreira, é um jogador que tem a capacidade de gerar muitos scouts. Estando provável, deve estar no nosso time. Chegando agora no nosso ataque, nosso primeiro atacante indicado, vamos estar falando de William José, do Bahia. William José, que é a principal referência de ataque do Bahia, tem pontuado bem nas últimas rodadas. Nessa rodada, enfrentando Fortaleza dentro de casa, considero que o Bahia é favorito a vencer essa partida e caso faça gols, o William José tem grande chance de participar. E nosso segundo atacante indicado, vamos estar falando de Carlos Vinícius, do Grêmio. Carlos Vinícius, que tem se mostrado um ótimo jogador, já coleciona algumas pitadas no campeonato, e nessa rodada, enfrentando o Vasco dentro de casa, considero que o Grêmio é favorito a vencer essa partida e o Carlos Vinícius é candidato a mais uma mitada. Nosso terceiro atacante indicado, vamos estar falando de Caio Jorge, do Cruzeiro. O Caio Jorge, que ao lado de Arrascaeta é o artilheiro do campeonato. E nessa rodada, enfrentando Juventude fora de casa, Juventude, que é um time que cede muito para atacantes, sendo assim, o Caio Jorge tem grande chance de aumentar sua artilharia e ajudar o Cruzeiro a vencer. Nosso quarto e último atacante indicado, vamos estar falando de Yuri Alberto, do Corinthians. Yuri Alberto, que é bem verdade, não atravessa uma grande fase, porém é um jogador que é muito forte quando joga nos seus domínios, e nessa rodada, enfrentando o São Paulo dentro de casa,
considero que o Yuri Alberto é um dos melhores atacantes da rodada. Chegando agora nos treinadores, nosso primeiro treinador indicado, vamos estar falando de Mano Menezes, do Grêmio. O Grêmio, que é um time que joga melhor quando joga em casa, e nessa rodada, enfrentando o Vasco dentro de casa, considero que o Grêmio pode se aproveitar do mau momento do seu adversário e vencer essa partida. Nosso segundo treinador indicado, vamos estar falando de Rogério Ceni, do Bahia. O Bahia, que é outro time que é muito forte quando joga em casa, e nessa rodada, enfrentando Fortaleza dentro de casa, considero que o Bahia tem um elenco melhor e deve vencer essa partida. Nosso terceiro treinador indicado, vamos estar falando de Leonardo Jardim, do Cruzeiro. O Cruzeiro, que é bem verdade, vai estar desfalcado nessa rodada, porém é um time que segue na luta pelo título, e sendo assim deve se impor ao Juventude e deve vencer bem essa partida. Nosso quarto e último treinador indicado, vamos estar falando de Felipe Luiz, do Flamengo. O Flamengo, que segue na cola do líder Palmeiras, sabe que agora não pode bobear na reta final, e mesmo sendo clássico contra o Fluminense, considero que o Flamengo tem um elenco superior e deve vencer essa partida. Passadas as opções para a rodada, assim que o mercado abrir, vamos estar fazendo um esboço do nosso time. O meu time final sai na quarta-feira, dia 19/11, nos stories do meu Instagram, na minha página @Cartola Analytics. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Não esqueça de deixar o like e também inscrever. Um forte abraço e até o próximo vídeo.